Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 6 da nossa disciplina Sistemas de Informação Geográfica dentro do nosso curso técnico em Geoprocessamento. Nessa aula de hoje, veremos que um banco de dados geográfico é uma coleção de dados referenciados espacialmente, que funciona como um modelo da realidade, por representar um conjunto selecionado de fenômenos. Os modelos de dados existentes em SIG estão relacionados com as diferentes formas de percepção dessa realidade, que podem ser representados em um ambiente computacional. Estes modelos podem ser divididos segundo a visão de campo e a visão de objetos. E cada um desses modelos pode ser representados em um banco de dados geográfico como um conjunto de pontos, linhas, polígonos ou células. Então, nessa nossa aula de hoje, iremos falar sobre os bancos de dados e os modelos de representação desses dados. E ao final da nossa aula, eu irei demonstrar, através de uma prática no ArcGIS, a nossa prática complementar, a interpolação determinística para gerar um mapa de declividade. Então, nessa prática, nós iremos abordar os conceitos de bancos de dados geográficos e os modelos de dados espaciais. Então, para a nossa sexta e última aula da disciplina SIG, consta na nossa plataforma 4 documentos principais. São eles o nosso material de apoio aula 6, que tem como título Banco de Dados em SIG e Saída de Dados em SIG. A nossa atividade aula 6 relacionada ao nosso material de apoio e a nossa atividade complementar aula 6. Temos ainda alguns links úteis sobre banco de dados. E no nosso Saiba Mais, temos os seguintes documentos: desenvolvimento de um banco de dados georreferenciado, introdução ao SIG com ênfase em banco de dados, modelagem de dados em geoprocessamento, tomada de decisões em SIG. Ressalto que no nosso próximo encontro presencial, eu irei fornecer também um material complementar sobre tomadas de decisões em SIG, com alguns indicadores que a gente manipula no ambiente SIG que auxiliam a tomada de decisões. Os objetivos dessa aula número 6 são apresentar uma síntese sobre os bancos de dados e entender as principais diferenças entre os tipos de dados. Desenvolver a atividade do conteúdo relacionado ao conteúdo teórico da aula 6 e desenvolver a nossa atividade complementar aula 6 no ArcGIS, com a geração de um mapa de declividade a partir de um MDE. Falando um pouco mais do nosso material de apoio da aula 6, os seguintes tópicos são abordados: uma breve introdução do assunto, bancos de dados em SIG, armazenamento de dados em SIG, conceitos básicos em bancos de dados geográficos, modelos de dados para SIG, objetos espaciais, tipos de relacionamentos entre objetos espaciais, armazenando topologia em bancos de dados. A nossa atividade prática tem o valor de 15 pontos e o tempo previsto para a elaboração dessa atividade é de 7/5 a 12/5, com os objetivos de fixar o conteúdo apresentado nessa nossa aula número 6. E os critérios de avaliação são a síntese das respostas e as respostas condizentes com o nosso material de apoio. Além disso, iremos analisar as referências utilizadas por vocês. Ressalta-se que as respostas devem ser sucintas e diretas. Eu desejo a todos bons estudos e uma boa aula.